Eu descobri que hoje eu sou o repressor de palmas, né? Castrador das palmas. Então, sabia que eu tinha essa função não, mas vamos tratar de uma matéria no conselho, né? Marcos capítulo 10. Quero falar sobre a bondade de Deus. Eu estou agarrado nesse assunto. Eu estou reescrevendo esse livro sobre generosidade, que é a filosofia da igreja de Pinheiros. Nós temos que ser uma igreja generosa. Amém? Amém. Não senti firmeza, não senti muita firmeza, mas bem. Eu estava estudando esse assunto lá, essa semana, na praia, lá na Paraíba, João Pessoa, Intermares. E o sol lá nasce mais cedo. É o ponto mais extremo. 5 horas da manhã o sol entra no quarto, aí você já começa a louvar. Porque Deus é bom. Quem tem convicção aqui que Deus é bom? Para mim, veja bem, cada um tem um atributo exclusivo que gosta de Deus. Nós cantamos aqui que Deus é santo. Mas o atributo que eu gosto é que Deus é bom. É preferência, tá? Aí vamos lá. Pastor Hernandes está aqui, eu vou pregar sermão tópico. Então, quando ele está aqui, eu só prego expositivo, né? Marcos capítulo 10, versículo 17 e 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, o que ele perguntou-lhe? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Todo mundo junto, verso 18. Vamos lá, bem forte? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. É desse jeito. Jesus está dizendo que ninguém é bom senão Deus. Quer discutir com Jesus? Quer abrir um recurso no Procon Celestial para discutir o assunto, a matéria? Jesus está dizendo que o único que é bom é Deus. O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. E eu estou agarrado nesse negócio. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a gente vê, por exemplo, a bondade de Deus na criação. Diz lá que tudo que Deus criou cada dia, e viu Deus que era bom. No último dia, ele diz, e viu Deus que tudo era muito bom. Então preste atenção, Deus é bom e todo tipo de bondade procede de Deus. A bondade de Deus está presente na criação. A bondade de Deus está presente, por exemplo, na redenção. Você tem dúvida disso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A bondade, a misericórdia, a graça, o amor de Deus se manifestam na redenção. Nós só somos salvos porque Deus é bom. Nós somos criados porque Deus é bom.
nós seremos bons como Deus é bom. A nossa glorificação. Deus vai tirar todo luto, toda dor, todo sofrimento. Nós vamos desfrutar plenamente desse atributo de Deus, bondade. Bondade. Mas se Deus é bom, e nós somos bons, ou somos filhos dele, nós devemos ser o quê? Filhos bondosos. Então a bondade tem que ser a marca do crente. Certo? Certo ou não? Certo. Por isso que a nossa igreja tem essa filosofia. Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Sede vós perfeitos, como o perfeito é vosso Pai que está no céu. Se nós queremos imitar a Deus, se existe algo que expressa o caráter de Deus, a essência de Deus, o ser de Deus, essa bondade perfeita, então nós temos que ser pessoas bondosas. É um fruto do Espírito Santo. É a manifestação do Espírito Santo. Então nós não podemos ser ruins. Nós precisamos ser o quê? Bons. Terminou o sermão. Vamos embora. E aí, irmãos, eu queria levantar alguns pontos para vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Versículo 19, a partir do versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem o quê? Por que ele é chamado de homem pecador, Zaqueu? Porque ele era um homem que roubava o povo. Era um homem ruim. Versículo 8, vamos ler juntos, bem forte? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo. O que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este... Presta atenção, irmão. Todo cristão convertido, regenerado, ele é uma pessoa o quê? Bondosa. A maior expressão, a maior evidência de que você é uma pessoa convertida é que você é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa bondosa. Ele diz aqui, resolvo, Senhor. Primeiro ele chama logo Jesus de Senhor. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tem o quê? Defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Todos nós sabemos que os fariseus, eles eram dizimistas. Lembra disso? Eles davam o dízimo, jejuavam, oravam, mas eles não eram convertidos. Porque não havia no coração deles essa bondade de Deus, essa transformação. Quem é convertido passa a ser um filho bondoso. Jesus diz na parábola dos talentos, servo bom e fiel. Então, se você é convertido, você é uma pessoa bondosa. Você é uma pessoa que quer o bem do outro. Você ama o outro. Você é uma pessoa que está disposta a ajudar o outro.
O centurião Cornélio era um homem religioso e dava muitas esmolas, mas ele não era convertido. Mas os atos generosos deles fez com que Deus mandasse Pedro na casa dele e ele se converteu. Está lá em Atos capítulo 10. Irmãos, o grande poder de Deus se manifesta na conversão de um pecador. Essa é uma das mais misteriosas obras de Deus. Mas na conversão, o Senhor Jesus assume o senhorio da vida desse convertido, de tal maneira que esse convertido passa a expressar na sua identidade a bondade de Deus, o amor de Deus. Por isso que João diz que se você não ama o seu irmão, você não nasceu de novo. Está entendendo, gente? Então a bondade de Deus se manifesta na minha vida como uma evidência da minha conversão. Toda aquela pessoa que é convertida genuinamente é uma pessoa bondosa, é uma pessoa generosa. Mas veja, por favor, lá em Lucas, capítulo 10, segunda razão, porque a gente deve ser uma pessoa bondosa. A primeira, porque nós somos o quê? Convertidos. Não existe crente ruim. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem crente trabalhoso. Mas todo crente verdadeiro é uma pessoa generosa. Segundo, se você for lá para Lucas capítulo 10, você vai encontrar um questionamento feito a Deus. Amarás, diz lá no versículo 26, perguntou o que está escrito na lei, como interpretar? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: respondeste corretamente, faze isso e o quê? Viverás. Então presta atenção. Segunda razão por que eu preciso ser uma pessoa generosa e bondosa. Primeiro, porque eu sou convertido. E segundo, porque eu amo a Deus e eu devo amar também o meu próximo. Jesus conta a parábola. E a aplicação da parábola é muito simples. Versículo 36 e 37 de Lucas 10. Lê comigo lá. O que é que diz? Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tudo de igual modo. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você tem que ser bondoso, porque você tem que expressar na sua vida o amor de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Uma igreja começa aqui, é muito difícil a gente dizer que ama um ao outro. É muita hipocrisia. Porque ele não conhece. Conhece ou não? Mas aí eu falo: Senhor, me ajuda aí, eu vou amar por atacado. E alguns do varejo. Mas eu tenho a obrigação, como alguém que nasceu de novo, que é convertido, eu tenho que amar a você. E você tem que me amar também, do jeito que eu sou aqui. Uma irmã mandou uma mensagem para mim, disse: pastor Arival, por que o pastor Hernandes prega com paletó fechado e o senhor não?
Eu falei, primeiro, o pastor Hernandes, ele representa uma marca de uma alfaiataria lá de Brasília, então ele ganha terno toda semana. Segundo, porque os meus não fecham. Aí eu fui nos Estados Unidos, não emagreci. Eu comprei 2 paletós que fecham, só por causa dessa irmã. Tá bonito? Minha irmã, você está assistindo? Ó? Fechou. Com uma pessoa dessa, ou a gente é bom, ou a gente mata, né? Isso esconde o corpo. É injustiça. O que você faria com um negócio desse? A gente tem que amar uns aos outros. E o amor se expressa através da bondade. Terceira razão, irmãos. Toda pessoa bondosa, toda pessoa generosa, geralmente faz mais do que o necessário. Você já pensou nisso? Quem é bom é extravagante. É extravagante. Eu tenho um trauma de infância que eu gosto de comprar muita coisa, principalmente quando está em promoção, mesmo que não precisa. Então, eu chego no supermercado, está a promoção de café, eu compro logo 10 pacotes. Aí está, mas precisa? Minha filha, não sei, mas vai que precisa. Eu queria que você lesse um texto muito interessante, que está lá em Êxodo, capítulo 36, versículos 5 e 7. De 5 a 7. Tem uns irmãos que quando vai doar, ou quando vai dar alguma coisa, parece que aquilo geme, não é isso? O cara, parece que há uma força estranha. Para abrir. Tem crente que na hora do ofertório vai para o banheiro. E eu olho, viu? Êxodo 36, versos 5 e 7. O que diz aí? O que diz? E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é para o serviço da obra que o Senhor. O povo traz o quê? Muito mais do que é necessário. Porque o povo estava entendendo que a construção daquele tabernáculo simbolizava que Deus queria morar entre o povo. E quem não quer que Deus more com a gente? Aprenda uma coisa. Quem é bondoso? Você acha que Deus dá mais para a gente do que a gente precisa ou não? É só olhar para você. Você está acima do peso. Não precisa fazer aquele exame de impedância. Eu estou fazendo. Eu tenho um mês. Você sobe lá, gordura, não sei o quê, papapá. E a médica, pastor, a barriga não diminuiu. Eu falei, minha irmã, problema. Pastorado é a arte de engolir sapo. Então, vai criando uma lagoa na barriga do pastor. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Quem é bom é bom. Não existe meio bom. Quem é bom. Não tem limite. Ele é bom em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele serve, em tudo aquilo que ele doa. Ele é uma pessoa generosa. Terceiro, pessoas bondosas, elas não estão preocupadas em conhecer aquelas pessoas que são beneficiadas pela sua doação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 11, 27 a 30. Atos 11, 27 a 30.
Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito que estava para vir, grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E com eles, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Por exemplo, nós aqui, quem aqui já esteve no Piauí, no sertão do Piauí? Algumas pessoas, outros não tiveram. Mas você sabe que nós estamos furando poço no Piauí, com o seu dinheiro. Com o dinheiro que você oferta aqui. Você sabe que nós mandamos recursos para a Ucrânia quando começou a guerra, que nós mandamos dinheiro, muito dinheiro, para o Rio Grande do Sul, pastor Daniel lá em Canoas, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Que a gente sustenta centenas de missionários, dezenas de missionários, que estão por aí pregando o Evangelho, e a gente nem sabe quem são essas pessoas, que são ajudadas, e muitas vezes essas pessoas que estão sendo beneficiadas. Generosidade não exige essa questão de conhecer. Isso está presente na Bíblia. E eu acho isso aqui fantástico, porque se eu conhecesse, eu não dou. Você dava? Agora Deus conhece você. Deus me conhece. Sabe que eu não presto. E Ele continua sendo bom. Ele é tão bom que Ele faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Ele faz a semente germinar no campo. Ele faz a vaca dar o leite. Não importa se você é crente ou não, mas quando você acorda, você abre a geladeira e você vê ali uma manifestação da bondade de Deus. Quantas pessoas trabalharam para que aquele leitinho que você toma, não vou falar de bolacha de maisena, mas de manhã, café com leite, um pãozinho e um ovo frito. Presta ou não? Quem é adepto dessa teoria? É bom demais. Irmãos, veja a bondade de Deus em cada detalhe. Mas eu queria, não vou falar todos não. Pessoas generosas, elas doam de forma sacrificial, sendo ricas ou sendo pobres, não importa. Quando há uma necessidade, eu abro mão daquilo que eu tenho para abençoar a vida do outro. Sabia disso? Jesus, na Bíblia, fala de grandes ofertas. Fala de pessoas que vendiam seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos para atender às necessidades da igreja. Mas Jesus fala da viúva pobre. E fala dos ricos que estavam ali ofertando grandes valores. Mas a oferta da viúva pobre foi elogiada por Jesus. Porque não é o que é dado. Deus ama a quem dá. E muitas vezes, aquilo que você abre mão para abençoar o outro, isso tem um valor muito grande diante de Deus. Jesus Cristo diz que ninguém podia tirar a vida dele. Ninguém poderia. Mas ele disse, eu a dou voluntariamente. Ele deu por mim e por você a vida dele. Ele poderia dar ou não dar, mas ele deu, e deu de forma sacrificial. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Isso é a graça. É a graça. Você está aqui hoje, não vale absolutamente nada, mas você
no mundo espiritual, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você já pensou nisso? Você nasceu Durango Quiri, pobre, mas Cristo nos tornou ricos. Amém? Nós que com Ele participamos dos seus sofrimentos, nós também participaremos da sua glória. Então aprenda a dar sacrificialmente. Você já pensou nisso? Você ia trocar de carro esse ano. Você não precisa trocar de carro. Mas precisa furar um poço lá no sertão. Apareceu a necessidade. Se ao invés de trocar o carro, você ajuda. O conselho da igreja quer trocar aquele meu Fiat preto já tem uns 3 anos. Eu disse, não vai trocar não. Primeiro, é um carro abençoado. Ele está há 2 meses sem ser batido. Isso é um fenômeno. Porque eu sofro retaliação. Começa no prédio. Construir um prédio cheio de pilar. Eu não sei por quê. E a minha vizinha tem uns carros de luxo. Eu disse, minha irmã, afasta. Você já pensou nisso? Você gastar menos consigo mesmo para abençoar a vida do outro? Já pensou nisso? Eu estava vendo a vida daquele pastor que plantou a igreja com propósito. Como é o nome dele? Rick Warren. Ele publicou aquele livro, Uma Vida com Propósito. E aquele livro virou um best-seller internacional. Eu queria que o meu virasse também, mas não consigo. Ele pegou o dinheiro da venda e devolveu para a igreja todo o salário que ele havia recebido desde que começou na igreja. E hoje ele vive com 90%. Ele vive com 10% e doa o quê? 90%. Sabia disso? Que há lá em Harvard hoje um curso, pós-graduação para generosidade. Você ser uma pessoa generosa. Mas tem uma coisa que vai além disso. E eu vou terminar. 6º lugar. Pessoas bondosas, pessoas generosas, dão mesmo a pessoas que lhe prejudicam ou lhe prejudicaram. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45, versículos 7 e 8. Gênesis 45, 7 e 8. Vamos ler juntos? A história de José. José foi prejudicado pelos seus irmãos? Foi. Ele só não foi assassinado, porque houve a intervenção da providência de Deus. Ele reencontra os irmãos. Chegou a hora da vingança. Chegou ou não chegou? Chegou a hora da vingança. Ele era governador do Egito. Deus havia abençoado a vida dele. Mas veja o que ele diz aí. Lê junto comigo. 45, 7 e 8. O que que diz? Deus me enviou adiante de vós para conservar e para vos preservar a vida por um grande... Ou seja, vocês fizeram aquilo comigo, mas aquilo era a mão de Deus conduzindo a minha vida para que eu pudesse preservar a vida de vocês. Vê o versículo 8? O que que diz? Se não fosse vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador toda a terra do Egito. Você já pensou nisso? Deus promove você
para que você possa abençoar as pessoas que não gostam de você? Isso aqui eu vivo todo dia. A nossa igreja é a igreja que mais abençoa pastor e igreja. E o pessoal fala mal da gente. Por isso que Paulo diz, não canseis de fazer, porque fazer o bem cansa. Porque a ingratidão é muito grande. A maledicência é muito grande. Eu lembro de uma igreja que nós plantamos, depois que nós plantamos essa igreja, eu fui considerado persona não grata. Eu achei até bonito o termo em latim, persona não grata. Mas estava lá na ata da igreja. Aqui, meus amados irmãos, a gente ajuda a gente todo dia, todo dia. A igreja de Pinheiros tem um mel que atrai gente para pedir. E quanto a gente mais abençoa, mais nós somos abençoados. Às vezes você abençoa, você olha para o desgramado, você vê a alma do sujeito. E aí eu fico zangado com Jesus, porque Jesus diz, dá o que te pede. O Senhor, mas o cara não presta. Mas dá. Se a gente for olhar para o caráter do outro, nós vamos querer que Deus também nos trate dessa maneira. E aí nós não vamos receber nada de Deus, porque nós não merecemos absolutamente nada. E Deus diz, a mim pertence a vingança. Nós preparamos, nós estamos com todo o projeto de construção andando aqui, tudo andando, vai sair tudo na hora certa, tá? Mas nós já fizemos um projeto, missões para o ano de 2025. Sábado agora, nós vamos reunir aqui, a gente chama de Feira de Missões, onde a gente apresenta para as pessoas, alguns irmãos bem abençoados, para que eles possam investir em missões. Vamos assumir aí, o ano que vem eu vou dar 50 mil reais para a congregação, 50 mil reais para os postos. Dá para botar o slide para mim aí, do orçamento do ano que vem? Eu vou dizer isso aqui que você vai descobrir que você é uma pessoa generosa. A nossa igreja é uma igreja generosa. Dá ou não? Mapas e desafios missionários. E o negócio é internacional. Eu ponho em inglês também, que é para pedir lá fora. Se puder, traduz para várias línguas. Né? Mas está aí. Passa aí. Olha os projetos nossos ano que vem. 100 igrejas em 5 anos. Os projetos de construção de templo, ação social. Pode passar. Quanto é que nós vamos investir? O ano que vem, 18 milhões, mais ou menos 1,5 milhão por mês. Vai sair daqui para abençoar a vida de muita gente. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Está entendendo por que o pastor Arival não tem um gabinete chique? Esse gabinete que eu estou aí, veio de lá. Não, pastor, sou pastor de Pinheiro, precisa ter um gabinete. Jesus não teve gabinete. E Jesus andava de jumento. Nós temos que gastar menos com a gente e mais o quê?